Muito obrigado, senhor presidente. Nós convidamos a todos, neste momento, para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será entoado pela cantora Vanusa, acompanhado pelo músico João Bemol. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um novo heróico e brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes em teu seio, ó liberdade, desafio nosso leito à própria morte. A próxima atração é desaconselhável para menores de 18 anos por conter agressão física, violência, sexo e pornografia. Para começar a falar da formação do território brasileiro, tenho que citar o Tratado de Tordesilhas, que em 7 de julho de 1494 foi um tratado celebrado entre o Reino de Portugal e o recém-formado Reino da Espanha, para dividir as terras por ambas as coroas. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, as terras situadas até 370 léguas a oeste de Cabo Verde pertenceriam a Portugal, e as terras a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha. Mas nessa época o Brasil ainda não tinha sido descoberto, e Portugal não fazia ideia das terras que possuía. Hoje sabemos que a linha de Tordesilhas passa de Belém, do Pará, à cidade de Laguna, Santa Catarina. No começo da exploração portuguesa no Brasil, ela era muito tímida, com apenas alguns povoados no litoral da costa do Atlântico. Com a necessidade de defender e explorar o território, Dom João III dividiu o Brasil em 14 capitanias hereditárias. Agora eu vou colocar um documentário que foi vinculado na TV Globo, que explica melhor o que são capitanias hereditárias. A coroa dava total poder político e administrativo para os capitães donatários. Era assim que eram chamados aqueles que aceitavam as capitanias. Esses capitães mandavam e desmandavam em suas capitanias e, mesmo não sendo os donos da terra, podiam doar pedaços dela para outros nobres e comerciantes. Essa espécie de sublocação era chamada de sesmaria. E para ter direito a uma sesmaria, o cidadão deveria preencher apenas 2 condições: ser rico e católico. Com o sistema de capitanias hereditárias, a coroa portuguesa resolveu vários problemas com uma só tacada. Em primeiro lugar, ela dividiu com os particulares os custos da colonização e da administração das novas terras. Em segundo, conseguiu uma nova fonte de recursos, já que os capitães donatários precisavam pagar impostos ao rei e continuava dono de tudo. E em terceiro, iniciou o processo de ocupação das terras descobertas, diminuindo as constantes ameaças de invasão. O problema é que apenas algumas capitanias deram certo. E um exemplo de sucesso foi a capitania de Pernambuco. O sucesso da colonização na capitania de Pernambuco foi resultado de 3 fatores: a proximidade com a Europa, a construção dos engenhos de açúcar e o trabalho escravo. Outro exemplo de colonização bem-sucedida foi a capitania de São Vicente. O que garantiu esse sucesso foi a presença dos jesuítas e a escravização dos índios que não aceitaram a religião católica. Fora o caso de Pernambuco e de São Vicente, as capitanias não prosperaram. Algumas delas nem sequer chegaram a ser ocupadas. A verdade é que o sistema de capitanias hereditárias acabou promovendo a dispersão administrativa. Quer dizer,
cada região vivia isolada sem nenhum contato com as outras. Tendo em vista o tamanho do Brasil, isso é bem fácil de se entender. Após o fracasso das capitanias hereditárias, o governo português instala um governo geral, cuja capital foi Salvador, na Bahia. A partir desse momento, começa a expansão do litoral para o interior do país. Mas imaginem, vocês acham realmente que o Brasil ficou com essa forma daqui? Claro que não. O que fez com que o país se expandisse e evoluísse seu território até a forma que ele tem hoje foram vários fatores. Primeiro, as atividades econômicas foram muito importantes. No norte do Brasil, por exemplo, usando a bacia hidrográfica do rio Amazonas, foi muito importante a busca das chamadas drogas do sertão. O papel que os índios tiveram foi muito importante. A pesca também no norte foi muito fundamental. No Nordeste brasileiro, foi muito importante a ação da pecuária. Lembrem-se que o litoral nordestino estava quase todo ocupado com a atividade açucareira. E a pecuária acabou ajudando na penetração do território. Por isso que na época se dizia sertões de dentro, sertões de fora. Essa ocupação foi importante. Mas eu queria aproveitar para lembrar você 3 coisas que você não pode esquecer sobre pecuária brasileira. Primeiro, ela ajudou na formação do território nacional. Segundo, a pecuária era uma economia subsidiária da economia açucareira. E terceiro, ela se utilizou bastante da mão de obra livre, mais do que a economia açucareira. Mas embora as atividades econômicas tenham sido importantes, a gente não pode esquecer do sertanismo. Nós tivemos 3 tipos de sertanismo no Brasil. As entradas, que eram expedições oficiais, normalmente organizadas pela coroa portuguesa. As bandeiras, que eram expedições particulares, principalmente saídas da Vila de São Vicente, do estado de São Paulo, onde a economia no litoral não ia bem, eles buscavam riqueza no litoral, do litoral para o interior do Brasil. E as monções, que eram expedições fluviais, que usavam os rios permanentes do sul do país, do sudeste brasileiro, para penetrar no território. A soma das atividades econômicas, pecuária, as drogas do sertão, a pesca, somado também com o sertanismo, as entradas, as bandeiras e as monções, deram a gente de presente histórico esse colosso imenso que é o território brasileiro. Agora vamos acompanhar uma animação que mostra o território, a evolução do território brasileiro de 1500 até os dias atuais.
fora d'água fria. Arre, arre, passarinha. Roda mundo, roda gigante. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o estado do Acre. Foi a última grande integração de terra no território brasileiro. E agora eu vou passar um documentário institucional do governo do Acre, que foi a nossa base de pesquisa, e eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Na última quadra do século XIX, uma legião de brasileiros ruma do Nordeste para ocupar as vastas florestas nas fronteiras incertas do Brasil com a Bolívia e o Peru. Na Europa e Estados Unidos, a Revolução Industrial fomenta a demanda pela borracha. O capital internacional cobiça as novas terras produtoras de látex, enquanto os brasileiros resistem com o trabalho, embreando-se na selva para cortar seringa. O Brasil sabe da saga dos pioneiros no Acre, mas o governo se omite. A Bolívia avança. Então, seringalistas e seringueiros decidem lutar pelo Acre. Em 1899, José de Carvalho lidera a primeira insurreição. Ela fracassa, mas dá o primeiro alerta ao país. O descaso do poder central impõe a radicalização da luta. Luiz de Galvez declara: já que nossa pátria não nos quer, criamos outra. Em 14 de julho de 1899, surge o Estado Independente do Acre, com arcabouço institucional claramente inspirado nos ideais da Revolução Francesa de 1789. Outra vez, o poder central trabalha contra e facilita a retomada do controle boliviano. Em dezembro de 1900, jovens intelectuais e estudantes, articulados por Rodrigo de Carvalho, partem de Manaus com a Expedição Floriano Peixoto. A Expedição dos Poetas, como ficaria conhecida, é um fracasso militar, mas vence ao tocar fortemente na consciência nacional. A Bolívia se submete à mais ousada tentativa de internacionalização da Amazônia. Uma empresa de capital inglês, americano e alemão, o Bolivian Syndicate, arrendaria o Acre por 20 anos com autonomia alfandegária e poder militar sobre a população. Com o beneplácito do governador do Amazonas, Ramalho Júnior, os conspiradores acreanos articulam, a partir de Manaus, as condições para o levante revolucionário. O gaúcho Plácido de Castro, militar com experiência acumulada desde a Revolução Federalista no Sul, é chamado a liderar a luta armada. O exército de seringueiros declara guerra contra as tropas regulares na Bolívia. Nos campos de batalha, tombam centenas de combatentes, de parte a parte. A guerra na zona de maior produção de borracha no mundo preocupa o capitalismo industrial
e é manchete nos jornais de Londres, Nova York e Buenos Aires. O governo brasileiro se mantém negligente, apesar dos reclames do Senado Federal. Em 15 de janeiro de 1903, o exército de seringueiros domina as forças bolivianas aquarteladas em Porto Acre. Em 24 de janeiro, a Bolívia apresenta a rendição. Plácido de Castro proclama vitoriosa a Revolução Acreana. Ocorre finalmente radical mudança na diplomacia brasileira, determinada pelo novo presidente da República, Rodrigues Alves, empossado 2 meses antes. A questão do Acre passa a ser cuidada pelo ministro das Relações Exteriores, José Maria Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco, que busca o reconhecimento internacional da conquista do Acre e a paz com a Bolívia. O acordo diplomático é assinado na cidade de Petrópolis em 17 de novembro de 1903. O Tratado de Petrópolis é o reconhecimento da pátria a um povo que foi à guerra pelo direito de ser brasileiro. É criado o Território Federal do Acre. Uma nova conquista amadurece por quase 60 anos, até a vitória do movimento autonomista liderado por Guiomar Santos. Em 15 de junho de 1962, o presidente João Goulart e o primeiro-ministro Tancredo Neves assinam o decreto de criação do Estado do Acre. Nos anos 70, floresce um genuíno movimento pela vida e por justiça na floresta, resistindo com coragem ao expansionismo do regime militar. Nos anos 80, essa causa revela líderes como Wilson Pinheiro e Chico Mendes. Como nos tempos da Revolução Acreana, a opressão ameaça a esperança do Acre. Surgem apoios de todos os cantos do Brasil e do mundo. Um líder sindical de São Paulo vem dar as mãos aos seringueiros. Desde então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem um compromisso de coração com o Acre e com a causa de Chico Mendes. Chico exprime a evolução da cidadania acreana, que é vivida na plenitude da nossa cultura, na conformidade do nosso tempo e na interação com o nosso ambiente, chamamos florestania. 100 anos de luta impõem à presente geração o dever de continuar esse processo revolucionário, hoje evidente, na causa do desenvolvimento sustentável. Vivenciando o centenário da Revolução Acreana e do Tratado de Petrópolis, o governo do estado do Acre exprime o sentimento de todos os povos da floresta, seringueiros, ribeirinhos, urbanos e indígenas. O verdadeiro sentimento da acreanidade. Bem, espero que tenhamos ajudado a todos e na sua pesquisa e até o próximo trabalho. Obrigado pela atenção.